Olá, pessoal! Começamos agora o nosso episódio 29 do nosso Podmaster, um podcast destinado às pessoas de negócios e que buscam inspiração e realmente conhecer histórias interessantes, especialmente aqui de Sorocaba. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Nelson. Seja super bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. Que alegria, né? Ser lembrado por vocês, né? Com certeza, sempre. E a gente está aqui com o Guilherme Pax e com o Cláudio Regis, para a gente bater um papo, para se aprofundar ainda mais sobre lideranças e o cuidado com as pessoas. Isso. Então, para começar, professor, eu gostaria de... O senhor inspira muita gente e o senhor fala muito de pessoas, desse cuidado, seja dentro das empresas, das corporações. Como que o senhor vê o líder atual, inspirador? Qual que é o perfil? Como que é o comportamento ideal da liderança brasileira hoje? O líder precisa ser influenciador. Líder que não influencia não tem sentido nenhum. O líder tem que ser copiado. Por exemplo, tem uma frase que dizem assim: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é papo de covarde. Tem pai que fala isso para filho. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. E é uma pessoa que não é um líder, porque o líder diz assim: me copiem, faça o que eu faço, porque eu faço o que tem que ser feito. Eu faço o que é correto. Então, o líder, ele tem que ter um perfil onde as pessoas se inspirem nele. Por exemplo, como que um líder pode cobrar disciplina de horário se ele nunca chega no horário? O líder tem que ser o primeiro a chegar. Sabe quem mais trabalha numa empresa? O dono. O dono. Porque tem gente que tem uma ideia mais ou menos assim, ó, Cláudio. Agora eu sou dono, agora eu vou trabalhar menos, vou ganhar mais. E é uma ilusão. Ilusório. Né? Sabe de nada inocente, sabe de nada inocente. Não entrou no jogo. Porque na verdade é aquele que mais vai trabalhar. E o líder, ele funciona assim. Se o líder correr, o público anda. Se o líder andar, o público fica parado. Se o líder ficar parado, o público senta. Se o líder sentar, o público deita. Se o líder deitar, o público dele dorme. Os liderados dormem. E a empresa acabou. Então, ele sempre tem que estar um degrau acima, porque ele tem que inspirar as pessoas. Uma empresa, ela não precisa de coordenador, uma empresa não precisa de diretor, uma empresa não precisa de gerente, uma empresa não precisa de presidente, mas toda empresa precisa de líderes. Consegue perceber a diferença? Porque tudo que eu falei é cargo. Perfeito. E o líder não é cargo. O líder é um chamado, é uma missão. É você se apaixonar por aquilo que você faz. E você só para as necessidades do ser humano, que é comer, ir ao banheiro, dormir, porque precisa. Mas já aconteceu com você, Nádia, por exemplo, de ser 3 horas da tarde e aí você percebe que você não almoçou? Muitas vezes, muitas. Então aí você fala, eu preciso almoçar. É porque é uma necessidade fisiológica. E eu preciso almoçar. Mas você está tão envolvido com aquilo que você não percebeu que você precisava almoçar. Sabe quando você deita para dormir e aí você não consegue dormir, que a sua cabeça está fulminando de projetos, de ideias, de vontade, e ali você está perdendo tempo, dormindo, deitado. E aí você é vontade de ir no banheiro, você levanta, vai fazer xixi, volta, aí você fica lá, agora deu cedo, você levanta, vai na cozinha, toma água, volta, deita. Aí a hora não passa, daí você olha, 4 horas da manhã, você fala, quer saber uma coisa? Eu vou levantar e vou pra lá. Isso tem um nome, paixão. Só os apaixonados conseguem fazer isso. Professor, Legal. terceira vez que eu tô com o senhor me permite chamar de você? Mas lógico, não me chame de Super senhor, jovem. não. Até porque existe uma diferença entre velho e idoso. Idoso é alguém que tem muitas idades. Tá certo. Que necessariamente não precisa ser velho. Velho é quem acha que
Velho é quem quer ser. Eu acho que é um estado de espírito. É um estado de espírito. É quem acha que já está pronto, quem acha que não precisa mais aprender, não precisa mais participar. E idoso, eu conheço muitos idosos de 70, 80 anos, que não é velho. Eu conheço uns idosos de 20 e pouco já. Eu conheço Os velhos de 20 e pouco. Eu conheço velhinha que tá até encurvada, assim, de 15 anos. É isso. Que nunca lavou um copo em casa. É verdade. Mas sabe o que eu queria perguntar pro senhor? Pra você. A terceira vez que eu estou contigo, né? E em todas essas vezes eu vi muita paixão realmente em tudo que o senhor fala, que você fala. Qual o momento da tua vida que você teve essa virada de chave para realmente impactar as pessoas com tanta paixão? Porque a gente para te ouvir, não só pelo seu conteúdo, mas pelo brilho nos olhos que você passa quando tá falando. Porque, na verdade, a gente precisa se apaixonar. A gente começa a ver pessoas que deram muito certo na vida. Por exemplo, há 50 anos atrás, tinha só 3 empresas aéreas no Brasil. Varig, VASP e Transbrasil. Você ia lá em Guarulhos, tinha 3 Boeing. Um da Varig, um da VASP e um da Transbrasil. E do lado, um aviãozinho Fokker, do comandante Rolim. Ele começou a colocar um tapete vermelho na porta do avião e ficar em pé de uniforme que ele mandou construir de comandante para receber as pessoas. E disse assim, quem voar comigo ganha um espumante. Ninguém dava nada dentro dos aviões. Ele falou assim, você ganha uma champanhe aqui, eu estouro a champanhe em comemoração a você. A turma começou a gostar da ideia. Nós vamos conhecer esse aviãozinho. Pois é, esse Fokker virou um bimotor, que depois virou um jato, depois virou um A380, virou uma Boeing, virou uma companhia aérea chamada TAM. E a paixão do comandante Rolim fez da TAM ser uma das maiores companhias aéreas que já teve no Brasil. Sim. E depois morre comandante Rolim. Com ele vai embora a paixão. Nunca mais a TAM foi a mesma. Já tentaram uma parceria hoje, chamada Latam. Mas se pudesse fosse, talvez os filhos até vendessem a companhia, que é mais lucrativa. Antônio Hermílio de Moraes. Eu já dei algumas palestras na Votorantim. E outro dia dei 5 palestras num dia só. Uma das palestras foi às 2h15 da madrugada, para poder pegar um turno lá. E todos falam a mesma fala. Depois que o Antônio Hermílio morreu, nunca mais a Votorantim foi a mesma. Por quê? Porque junto com o Antônio Hermílio foi o coração da Votorantim, o pulso, o que fazia dar prazer, paixão. Antônio Hermílio também era outro que ele falava assim, eu vou visitar aí, vamos supor, vou pôr uma data, dia 12 de julho eu vou aí na Votorantim fazer uma visita. Quem já trabalhou em empresa sabe do que eu estou falando. Deixava todo mundo de cabelo em pé, porque o dono veio vindo, o homem veio vindo. Sim, prepara a casa. Na semana, eles paravam tudo para fazer limpeza. Hoje é só limpeza. Contratava empresa, pintava as faixas aonde ele ia passar, olhava se não tinha lâmpada queimada e tirava as coisas, esconde isso aí, depois que ele foi embora, nós traz de volta, que isso aí tá muito feio. Mas deixa bonito. Não, nós temos que agradar o dono. E daí mandava todo mundo vir de uniforme, bem arrumado, vê se não tem gente com uniforme rasgado, manda trocar e tal, aquilo, por quê? Para dar uma boa impressão para quem paga o nosso salário. Aí quando era 6 horas da manhã, todo mundo já estava lá, os gerentes, diretores iam de terno para receber o homem, bem, né? Fazia barba, todo mundo bonito. Aí ligavam para a portaria e falavam assim, 6 horas da manhã, falava, quando o Antônio Hermílio embicar o carro aí na portaria, você liga para nós avisar, ele chegou, para nós não ser pego de surpresa. Da portaria falava, ele tá aí desde as 4 da manhã, andando por tudo, subindo nas torres que ele tinha lá, ele ia na mineradora, lembrar da turma antiga dele, a turma, ô seu Antônio Hermílio, e aí, como que você tá? Os amigos do lado, isso tem um nome.
Paixão. Que legal. O que leva o Antônio Hermílio levantar às 4 horas da manhã para ir para a fábrica? É dinheiro. Ele está preocupado se a fábrica vai bem ou não. Não, é porque não consegue dormir. Silvio Santos, 94 anos, faleceu. Silvio Santos, até onde ele pôde, ele tinha um programa de auditório. Ficava jogando dinheiro, caía a calça, ele levantava. Passava uma vergonha e tudo Passava bem. vergonha, mas é mais ou menos assim. Por que aquele homem precisava de um programa de auditório? Por causa da fama? Não, é amar muito o que faz. Não, é dinheiro então que ele precisava. Não mais. Tem um nome. Paixão. É o que mantinha ele vivo. Sim. Oscar Niemeyer desenhou Brasília. Esse homem não precisava fazer mais nada na vida. Só usar o título. Quem é? Ele é o cara que desenhou Brasília. Ele desenhou um estado. Não é desenhou uma casa, um prédio, um parque. Ele desenhou um estado. Aos 104 anos ele visitava obras. E existe uma história, pode ser lenda ou não, mas a gente gosta de história. Que aos 95, 96 anos, fizeram um memorial a Oscar Niemeyer em Brasília. Tipo um museu em vida. Mostrando obras, condecorações, a família forneceu um monte de coisa e fizeram um complexo chamado Oscar Niemeyer. Seria um memorial a Oscar Niemeyer. E aí, no dia da inauguração, ele não pôde ir. E ele justificou, porque ele tinha aula de filosofia. Ele não gosta de perder aula de filosofia aos 94 anos. Então, mas a pergunta que fica é muito interessante isso, e a gente vê brilho nos olhos de vários empresários. Mas na sua concepção e na sua história, você acredita que esse brilho nos olhos e essa paixão é treinável? Então, é quando você acha a ponta do novelo. Eu costumo dizer assim, se você está fazendo uma faculdade e você está te aborrecendo, você não está entendendo nada, pare urgentemente essa faculdade e comece uma segunda. Se essa segunda faculdade ainda você tem dificuldade de estudar, você ainda tem um peso para ir de segunda a sexta nela, pare a segunda faculdade e comece uma terceira. Vão falar que você não tem foco, vão falar que você não sabe o que é da vida, vão falar que você chuta, dá tiro no escuro, pega qualquer coisa, deixa que fale o que quiser. Mas quando você estiver numa faculdade onde o professor está explicando coisas que você parece que já sabe, quando o professor estiver falando algumas coisas que você tem vontade de tomar o lugar dele para fazer, quando você chega, a turma fala assim, hoje tem apresentação, você fala, de quem? De fulano. Nossa, você não estudou? Aí você pega na hora e dá uma estudadinha e vai lá na frente e arrebenta. Você acaba de achar o lugar que você tem que estar. E aí você vai perceber que você nunca vai trabalhar. Você está apaixonado por aquilo que você faz. Então, na verdade, não é treinável, Nádia. É você descobrir. É mais para que você descoberta. veio. Tá. Para que você veio? O que é um instante de felicidade que você queria que nunca acabasse? Legal. E a gente, na verdade, até conversando um pouco antes, né, do início do podcast, estávamos falando de algumas dores que nós temos, dos empresários têm no grupo, né? A gente teve nosso último encontro, falou de algumas dores, fizemos um networking para poder falar sobre essas dores. E, inclusive, uma delas chamou a atenção, que é a questão do crescimento. E aí, pegando o gancho também com o que o senhor está falando, todo crescimento de um negócio, ele precisa de pessoas, né? Mas nem todas as pessoas são apaixonadas por esse negócio, né? E muito dessa paixão está no dono. Então, como que a gente fazer uma empresa crescer, né, ter sucessão e ter sucesso sem a paixão do dono? Então, essa é a parte difícil do processo. O líder precisa ser apaixonado. O sucesso
ou o fracasso de uma empresa está na mão dos líderes? O sucesso ou o fracasso de uma empresa está na mão da sua liderança. Quando o dono, ele nem precisa ser um grande líder. Possivelmente ele já é um grande líder por ele ter empreendido e ter uma equipe com ele. Mas ele tem que escolher a dedo os pilares que vão tomar conta daquilo. É o líder. Esses têm que estar apaixonados. Você vai encontrar um monte de gente que não está apaixonada. Mas os líderes é inadmissível. Se você pegar uma empresa falida, destruída, estagnada, parada, e botar nela um líder de excelência, você vai ver em um ano o que ele faz nessa empresa. Ele é o pagador da cultura, né? Muda. Mas o contrário também é verdade. Se você tiver uma empresa bombando, crescendo, cheia de projeto, produzindo, ganhando dinheiro, e você colocar nela um líder, eu vou falar de não excelência para não usar outro termo. Um líder de não excelência, você vai ver em um ano o que ele faz nessa empresa. O líder é tudo. Ele tem o poder de alavancar ou de destruir uma empresa. É como os pilares de um barracão. Você pega um barracão como esse aqui, tem alguns pilares que estão aqui escondidos no meio dessas paredes. Mas o que mantém esse prédio em pé é esses pilares. Pode vir todas as intempéries da natureza, frio, vento, chuva, neve, tufão. O prédio não vai ser abalado por causa dos pilares. Esses pilares, eles são calculados por um especialista. Ele diz a distância que tem que ter um do outro, quanto tem que estar enterrado, quantidade de ferro que vai. As paredes, teoricamente, poderiam ser de lona. Não é o que segura esse prédio. A parede é mais enfeite do que qualquer coisa, mas a estrutura está nesses pilares aí. Por que eu estou falando isso? Na gestão de pessoas, os pilares de sustentação de uma empresa são os líderes. Quando você consegue montar uma equipe onde você vai ter alguns pilares calculado, a pessoa certa no lugar certo, pode vir todas as intempéries da vida, pode vir tufão, tempestade, pode virar no giraia, terremoto, essa empresa não vai ser abalada por causa dos pilares que tem ali. Só que nesse pilar aqui você pode mexer em tudo, mas não toque nos pilares. Se você tocar num pilar de uma construção como essa, você compromete toda a estrutura. Na gestão de pessoa, a mesma coisa. O líder, ele tem o poder de segurar tudo. Pode vir crise, pode vir altos e baixos, pode trocar de governo, pode ser o que for. Ela não vai ser abalada por causa da liderança. Mas se um líder pisar na bola, ele pode comprometer todos os outros. Toda a gestão de pessoas. E eu não estou mais falando de prédio. Sim. Mas na vida prática, o que a gente vê bastante, assim, dos nossos colegas do Master mesmo que trazem pra gente, né? Eu acho que são duas grandes dificuldades. A primeira é sobre identificar para quem eles devem investir em tornar líderes. Então, por exemplo, uma grande dificuldade é de reconhecer que o outro é bom. Inclusive, colaboradores, gerentes, para que subam. E o segundo é, quando você tem uma equipe, você mesmo selecionou essa equipe e você acredita que todos não são bons. A gente tem esses dois cenários. E são gravíssimos. Porém, quando se for para perguntar para o senhor, como um consultor de gestão de pessoas, que tipo de caminho o senhor indicaria? Então, eu vou falar. Um líder você treina, você educa, você conscientiza, você cobra e você troca. Vou falar de novo. E é nessa ordem. Aí eu vou trocar. Mas você já treinou? Você já educou? Você já conscientizou? Você já cobrou? Já. Então troque. O que é treinar? Treinar é você levar alguém para dar um treinamento sobre liderança, é fazer o que o Master faz. O Master nada mais faz do que treinar pessoas. Perfeito. Treinamento. Quem acha que não precisa de treinamento, precisa de tratamento. Que ótimo conceito! Porque tá muito suficiente, né? Treinar, tá muito cheio. Treinar é você como líder maior, você falar assim, ó, leia esse livro
E a hora que terminar, me procura. Você vai ler 10 livros esse ano. Por quê? Porque eu tô treinando você. Treinar é você levar junto. Treinar é você ir num congresso. Isso é treinamento. O que é educar? Educar é deixar com a cara do líder. Por exemplo, a minha empresa é diferente da sua, que é diferente da sua. Eu tenho alguns princípios, você tem outros. Você tem algumas coisas que você quer que seja assim porque é sua. Sempre você tem alguém que você responde. Então, educar é você deixar com a cara sua. Falar, ó, eu não quero que você grite com as pessoas. Então, educar é você conversar. Vem aqui, vamos tomar um café. O que foi? Então, terceira pessoa que reclama de você. Educar é você falar. O que é conscientizar? Conscientizar é você falar assim, ó, você sabe que eu pago o seu salário, né? E se continuar do jeito que tá, eu vou mandar você embora. Conscientizar é abrir a lei. Os combinados. Assim, ó, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você está sendo treinado, você está sendo educado. Agora, você é empregado. Eu acho que você hoje está morando bem, você está dirigindo um carro bom, você está tendo um bom salário. Mas cuidado, que é a terceira vez que eu te aviso. Conscientizar é isso. Eu vou te mandar embora. Tem gente que é mandada embora e nem sabe por quê. Então você tem que avisar antes. Perfeito. E cobrar é o seguinte: você já fez tudo isso? Fez. Então pode cobrar. Pode cobrar. Eu quero que você faça isso. Eu espero de você tal coisa. Eu espero de você isso. Ah, não deu certo? Troque. Troque, porque ele vai derrubar a sua empresa. Ah, mas é meu irmão. Então você vai ficar umas 3 noites sem dormir. Faça uma carta boa de apresentação para ele e mande ele para outra empresa. Pro seu concorrente. Que legal. Diga, ó, o cara é bom mesmo. Ah, mas ele tá comigo há 30 anos. Então, você avançou e ele não avançou. Mande embora. Ele é um desses pilares que vai derrubar. Vai criar um efeito dominó. É uma historinha antiga, mas de uma pedagogia violenta. Sabe a caixa de tomate ou de maçã, onde você tem 100 maçãs. Uma maçã está podre e 99 está boa. Eu pergunto para vocês, essas 99 maçã boa tem poder de regenerar essa maçã podre e fazer ela ficar boa? Não. Não, na fruta não. Não. Aí você não faz nada. Quando é no outro dia, 5 maçãs que estavam encostadas nessa maçã podre, ela amanhece com uma rodinha escura em cada uma delas. Ela foi contaminada. No outro dia, essas 5 maçãs estão podres. Mas já tem 5 maçãs encostadas nessas 5, cada uma delas com umas 5, mais ou menos, que amanheceu também com uma rodinha preta. No outro dia, todas elas estão podres. Em uma semana, você perde a caixa de maçã. Se no primeiro dia você tivesse tirado essa maçã podre e jogado fora, você tinha preservado 99 maçãs. Essa é uma historinha de vovô, mas é tão atual. Aí, se você quer trazer para os dias atuais, eu vou falar uma frase. Quem protege os maus, ofende os bons. Vou falar de novo para vocês mastigarem com o cérebro e pensar. Quem protege os maus, ofende os bons. Por exemplo, você tem uma equipe. E tem um da equipe que ele nunca chega no horário. E toda vez é 7 horas que é para estar lá. Ele chega às 7h05, 7h10 e todo mundo chega às 6:50. Você não faz nada. Quem protege os maus, ofende os bons. Quando você não faz nada, você não está ofendendo eles, você está ofendendo aqueles que chegam no horário. Isso aí. Você está dizendo assim,
vocês têm que chegar no horário. Mas também, se não chegar, não tem problema. Tá tudo bem. Quando você manda esse cara embora, você dá uma alerta. Não, eu vou conservar vocês que chegam no horário. Porque nós temos regra aqui dentro. Você não está na sua casa. Isso aí. Mas sabe o que eu vejo, Muito Nelson? respeito. Concordo, gênero, número e grau. No entanto, na prática do dia a dia, muitas vezes a gente mantém a maçã pela dificuldade de substituir aquela maçã. Hoje a gente não tem... então, às vezes, a gente acaba acostumando com o ruim, porque você é bom naquele negócio dos jargões, né? Como que é ruim com ele... Pior sem ele. Muitas vezes eu vejo que tem empresário que senta nessa estabilidade de manter alguém ali por uma questão de cargo, de número, de não poder ficar sem. Eu tô falando de gente ruim. Você já treinou, você já educou, você já conscientizou. Já passou por todas as etapas. Passou tudo, toque. Agora, quando você achar alguém, mas valorize de tal forma que aquela pessoa... sinta que ela é a pessoa mais valorizada da vida. Pague bem para ela. Eu estou falando de um repositor de mercadinho. Hoje é tão difícil de achar gente que se envolve. Você está naquela correria. Hoje é um feriado de Sexta-feira Santa, nós vai abrir o mercadinho. Hoje é dia de fila quilométrica. Aí o cara não vem trabalhar. Cara, vem trabalhar, mas fica a garganta ruim. Ele tá dando migué, você sabe que é mentira. Acontece muito, muito, né? Especialmente no varejo, né? Isso, então especialmente aí, pós-jogo do Brasil. Isso, após o jogo do Brasil, isso aqui lá. Aí, o que acontece? Aí você tem um lá que é diferenciado. Mesmo que ele tivesse com a garganta inflamada, ele iria vir, porque ele sabe que é dia de Sexta-feira Santa. E que se ele faltar, a casa vai cair. Pague mais para ele. Se ele quiser sair, porque se eu tenho um mercadinho, eu vou enxergar ele, vou tentar tirar ele de você. E aí, quando ele falar, você diz, mas por que você vai? É dinheiro? Eu cubro. Porque é tão difícil hoje você achar alguém assim. Muito. Que quando acha, você não pode perder. Nem que você gaste mais, pague mais, mas é uma pessoa que cumpre horário, é uma pessoa que não falta, é uma pessoa que não te dá dor de cabeça, é uma pessoa... Então, não adianta nada você ter uma pessoa muito boa, mas ela influencia as outras pessoas mal, ela é indisciplinada, ela acha que ela é dona do negócio. Sim. Manda embora. Muito legal. Mas manda embora gostoso, hein? Sem dó. Legal. A gente vê também algumas pessoas na busca, sim, de serem líderes melhores. Então, a gente tem vários cursos, inclusive, que estão coligados ao Master e as pessoas estão buscando entregar mais também para suas pessoas. Contudo, a gente vê alguns discursos de alguns empresários descrentes. Por exemplo, com frases genéricas. Toda essa juventude não quer trabalhar. Toda turma de tal comportamento não se engaja. Então eu queria muito que o senhor nos ajudasse nessas reflexões sobre as frases de senso comum e como que o senhor orienta normalmente esses gestores a esse tipo de consciência. Então, a gente tem que pensar assim, que nem nós estamos agora em plena Copa do Mundo. Tá. É porque essa seleção nossa é fraca demais. É porque essa seleção nossa não é engajada. É porque essa seleção... Tá, mas dá para voltar atrás e pegar Ronaldo, Ronaldinho, Romário... Passou. Zico, Pelé... Não dá mais. É o que tem. É daqui para frente, né? Então daí você diz assim, tá, então quem que a gente põe? Então faça a sua seleção pra gente ver. Na época de Romário, era a mesma coisa na época. A gente às vezes tem mania também de ser muito descrente. A grande verdade que é mais ou menos assim. Essa juventude de hoje. Gente, essa juventude de hoje, se bem canalizada, ela tem um potencial que é mais ou menos assim. O jovem de hoje não tem foco. Eles põem fone de ouvido, tá escutando uma playlist aqui, tá no computador fazendo a planilha, tá com o WhatsApp ligado aqui,
respondendo, não tem foco. Sabe por que não tem foco? Porque você não consegue fazer isso. Tem hiperfoco. Você já passou dos 40, 50? Porque você, agora que vem com isso aqui, nem digitar com o dedão você consegue. Tem que ficar com as duas mãos Tem que ser uma coisa de cada vez. Qual né? é o seu referencial, né? Tá aqui, ó. Essa geração voltou a escrever, coisa que nós paramos. Essa geração, ela está mudando a gramática por voltar a escrever. Há 300 anos atrás, nós falávamos vossa mercê. Vossa mercê fazia parte da língua portuguesa. Há 200 anos atrás, a língua portuguesa passou por uma reformulação e vós-mercê caiu em desuso e passou a ser vós-mercê. Há 200 anos atrás, você, Nádia, nesse podcast, ia dizer assim, professor Nilson, a palavra está com vós-mercê. Era chique, Nossa. era bonita, a gente escrevia. Estou escrevendo para vós-mercê, porque era da língua portuguesa. Só que há 100 anos atrás, a língua portuguesa passou novamente uma revolução, uma transformação, e ela passou a ser você. Vós-mercê não é caipirismo, é que caiu em desuso. Todo mundo que tem menos de 100 anos já nasceu falando você. Então, esse é o que nós estamos vivendo. Agora, vocês conseguem perceber que essa geração está mudando? Sim. São novos vocábulos também. Que eles voltaram a escrever e eles não escrevem mais você. Eles escrevem VC. Sim. E daí você diz assim, eu não concordo. E eu pergunto, alguém está preocupado se você concorda? Não. Excelente observação. Não, é mais ou menos assim. Eles resolveram um problema porque eles voltaram a escrever. Por que nós, quando voltamos a escrever, nós não resolvemos? O que é? A pontuação. O difícil é colocar a pontuação. Tipo assim, circunflexo, crase, agudo. Interrogação, exclamação. A gente não sabe, daí que acento que eu ponho, onde que eu ponho. Eles resolveram esse problema. Como? Arranca tudo quanto é vogal. Vamos só na constante. VC, também. Beleza. TBM. Beleza. Verdade, VTT. Eu hoje recebi uma mensagem, BT. Você vai então... Eu fiquei olhando, falei, BT? Essa eu não conhecia, né? BT, aí eu olhei a hora, boa tarde. E se a gente que lute, porque nós não somos dessa geração. Então, a gente que lute, porque entre eles conversam, eles mandam uma frase que não faz muito sentido, mas eles estão conversando. E se compreendem. Se compreendem. E isso agilizou, deixou mais rápido, porque o mundo está rápido. Perfeito. Então, talvez o mundo está rápido para nós, e nós não estamos conseguindo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Escuta o que eu vou falar, você que é empresário. Não menospreze essa turminha que tem o braço fechado de tatuagem no pescoço. Porque na minha época era bandido. Então, na sua época era bandido. Na minha também. Mas hoje não é mais. Cuidado, menosprezar a turminha que vem com argola aqui a trabalhar. Perfeito. Porque eles estão com um dos maiores tesouros que você precisa. Informação, ideia. Eles têm facilidade de pesquisa. Eles têm facilidade de reserva de Airbnb. Eles acham cada cantinho. Por exemplo, nós lá, quando vai viajar, a gente pede para nossa filha. E ela acha cada lugar, assim, do tipo assim. Que você demoraria muito para encontrar. Isso. Ou não encontraria. Ou não encontraria. Ou no primeiro que eu encontrar, já ia. Daí ela falava assim, quanto o senhor achou? Eu achei por 180 de área. Eu tenho por 120, céu, é melhor. Pai, R$80. Mas eu não quero de 80. Pai, é o mesmo lugar. Melhor do que o meu de 180. Como que acha? Ô Nelson, você acha que esse povo líder que não se adapta à realidade, tá preso lá no passado? Tá preso. O maior erro dele na gestão de pessoas é isso. Viver do Romário e do Ronaldo lá de trás. Isso. Ele envelheceu. Eu volto a falar, não confunda idoso com velho. Boa. Cuidado, porque idoso todos nós vamos ser. Velho só se você quiser. É escolha. Só se você quiser. Eu conheço idosos de 80, 70 anos que não é velho. E conheço jovens de 20, 25 anos que já é velho. Que tá velho. Eu encontro alunos já formados que eu falo assim, e aí, o que você está fazendo da vida? Está estudando? Onde você está estudando? Eu falo, não, senhor, não, eu já se formei.
Você já se formou? Eu tô com 60 anos e não me formei ainda. Você já se formou com 30 anos? E já tá cansado, né? Menino do céu! Quantas faculdades você já fez? Quantas línguas você já aprendeu? Uma, né? Quantas pós você tem? Vamos tentar fazer umas 15 pós-graduação. Talvez você vai estar com 70 anos fazendo mais uma pós ainda. Então, a gente tem que tomar cuidado para não envelhecer diante disso aqui. Nós passamos por várias fases. E hoje, ou isso aqui te assusta, ou isso aqui te agrega. Perfeito. Nós conversamos tudo por aqui. Vou contar um ocorrido que aconteceu comigo. Uma historinha. Não sei até se eu não contei na palestra. Mas tudo bem, agora fica mais registrado. Mas quando, por exemplo, no passado, quando nossos pais diziam, antigamente, eles estavam falando de 50 anos atrás. Hoje, quando nesse quadrado nosso aqui, a gente fala antigamente, nós estamos falando de 10 anos atrás, tá? E olha lá. Ou menos. Ou menos, porque 10 anos atrás já mudou tudo. Sim. Nossos filhos mudaram. Um ano já é muito tempo. Filho de 10 anos atrás, porque nossa época, nossos pais... Não, mas esquece, todos nós íamos a pé para a escola. Nenhum filho hoje vai a pé para a escola. Mas criança... Mas é assim. Perfeito. É assim, não dá para voltar atrás ou fazer... Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, há 7, 8 anos atrás... eu dando aula dentro da sala de engenharia. Dou aula para engenharia. Dou uma disciplina chamada Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos. Tudo cálculo. Aula de cabeça. Sala volumosa com 120 alunos, futuros engenheiros. Você tem ideia do que é isso? Os caras são tudo maluco. Eles são muito inteligentes, muito avançados. Só pelo nome da matéria a gente Se eu não me xingamento. atualizar... eu não posso dar a mesma aula que eu dava 30 anos atrás. Perfeito. Então eu tenho que me atualizar. E há 7 anos atrás, 8 anos mais ou menos atrás, eu disse assim na sala: eu passei o trabalho para vocês e vocês me entregam esse trabalho num pendrive. Eu lembro. Eu fiquei todo metido por causa de falar pendrive, né? Professorzão. Tá moderno, parece. Atualizado. Vocês marcam o nome e mandam, porque eu tô atualizado. Aí um garoto levantou a mão e disse assim: quem não tem pendrive, professor? Nossa, daí eu cresci demais. Né? Aí eu tomei a oportunidade e falei: você não tem vergonha? Você é um estudante de engenharia, não ter pendrive. Pendrive tem que fazer parte da sua vida, você tem que andar com ele no bolso. Pendrive, termina uma aula, você fala: professor, posso espetar aí e levar? Pode, pega aí. Falei: então faz favor de comprar um pendrive essa semana. Semana que vem eu quero ser aqui com pendrive. Pode comprar de 4 GB. Comecei a falar em giga. E eu sei que é só dobrada. Eu falei assim: mas tem de 8, 16, 32 GB, todo metido. Com muita propriedade. Aí ele falou para mim assim: não, professor, é que eu vou fazer o trabalho do senhor aqui, no celular. E aqui, eu não sei se o senhor viu, não tem entrada para pendrive. Falei: mas você vai fazer o meu trabalho da faculdade no celular? Mas não dá. Ele falou: lógico que eu vou. Não dá. Todos os trabalhos nós fazemos aqui. Eu não sei também se o senhor sabe, professor, mas é aqui que a gente escuta música. É aqui que a gente vê filme. É aqui, por exemplo, que eu vou para qualquer lugar do mundo com um negócio chamado Waze. Eu posso traduzir qualquer língua do mundo com isso aqui. Se o senhor quiser, agora eu ponho o senhor falando em árabe com isso aqui. Aqui nós temos sala de bate-papo chamado WhatsApp. Pode escrever, pode chamar em vídeo, pode chamar em áudio. Até analfabeto usa. E olha que isso aqui, de vez em quando, a gente consegue até ligar com ele. E olha que tem gente chamando isso aqui ainda de telefone. Esquisito, Aí eu falei para ele assim: gente, há 8 anos atrás, eu disse assim para ele: tá bom, mas então como que você vai me entregar? Ele falou: vou entregar para o senhor na nuvem. Falei: rapaz, que viagem de nuvem. Cadê ela? Eu falei: mas no qual nuvem? Ele falou: não, do senhor.
Falei, gente, começou a me dar um desespero. Deixa eu mostrar a nuvem aqui pro senhor. Não, porque eu falei assim, meu Deus, mas nuvem. Aí eu pensei assim, deve ser aqueles alunos capeta que veio do inferno para perturbar a minha vida. Pera aí que eu já pego ele. Aí falei, pessoal, tem mais alguém aqui que quer entregar na nuvem para mim? Aí um punhado levantou a mão. Eu entrei em desespero. Aí aonde que eu fui? Na sua filha. Nas filhas. Porque antigamente o nosso Google era nossos pais. Nossos pais é que sabiam tudo. Mais que a gente. Você lembra que a gente dizia assim, quando tinha algum confronto na escola? A hora que chegar em casa eu pergunto pro meu pai, porque nosso pai sabia tudo. E quando meu pai falava, era verdade. Hoje, inverteu. Tem muita coisa que nós temos que ter humildade para perguntar para eles. Viu? Como que eu faço isso aqui? Aí cheguei lá e falei, filha do céu, pai, preciso urgente de comprar uma nuvem. Ela falou, pai, o senhor tem? Eu falei, eu tenho nuvem? Tem. Aí ela me mostrou, explicou para mim direitinho o que era uma nuvem, que era um lugar para guardar as coisas, mas que também... Aí eu falei, não é possível, mas onde tá? Ela falou, pai, por isso que fica guardado? Aqui, pai. Ó, aí ela aí, ó. Gente do céu. Aí fui crescendo a minha esposa, né? Aí, pra quê? Eu falei, não vou morrer com isso aí, né? Preciso multiplicar. Cheguei pra ela bem metido, falei, você sabia que você tem nuvem? Ela falou, lógico, sabia, todo mundo sabe. Fiquei com mais raiva. Só o professor em casa não sabia. Excelente. A gente fica pra trás se não atualizar. Então, vai mais uma dica pra quem é líder. Um líder precisa atualizar. É isso aí. E a gente vê bastante resistência, especialmente sobre inteligência artificial, no sentido do medo, da substituição, né, dos talentos e tudo mais. Mas a gente também percebe que a liderança não vê isso como positivo e que, na verdade, muitas vezes a gente, sei lá, aos 50, 60, a gente nem sabe fazer os prompts ideais para ter as soluções que a gente precisa. Então, a gente vai precisar dos universitários. E não ter universitários, você vai envelhecer a sua empresa e você não vai conseguir evoluir. Isso. Então, tá complexo essa conscientização, que é o caminho do meio. Eu não sei exatamente se o senhor passa algumas recomendações diretas, mas seria legal ter algumas inspirações do que o senhor está vendo no mercado para que essa barreira seja derrubada, para que a gente quebre esses muros no sentido de que a substituição vai acabar. O quebra de paradigma, não adianta. São as famosas crenças limitantes que a gente mesmo coloca na gente. Ô, professor, mas isso é da atualidade? Porque eu tenho a sensação de que isso sempre existiu. Sempre existiu. A questão, a resistência. É o estagiário, e é sempre o novato. Isso, o problema, gratidão. O problema é o novato que fez errado. Então, eu acho que isso sempre aconteceu, né? Eu não sei se está evidenciado demais hoje, talvez. Hoje as informações são mais rápidas. Então hoje a gente acha, o mundo está violento. Tá, e quando que o mundo não foi violento? Se o primeiro assassinato está registrado na Bíblia Sagrada. Perfeito. E se você pensar, era 4 habitantes que tinha na Terra. Adão e Eva e 2 filhos. Um filho matou o outro. Quer dizer, 25% da população morreu. Só tinha violento que isso. O índice de criminalidade é altíssimo. Altíssimo. É isso mesmo. Então, gente, para com isso. As histórias dos coliseus. Aí, mas tá crise. Tá, e quando não teve crise? Nos últimos 20 anos teve mais de 50 crises. Perfeito. É crise disso, crise daquilo lá. Tá, então, o mundo não para. Tá? E aí é mais ou menos assim. A IA tá vindo. Os robôs estão vindo. Ou você se associa a eles, ou você está mais perto do check-out do que você imagina. Está na hora de embarcar e ir embora. Pode ir embora, se não está aceitando, né? Exatamente. A grande verdade é que existe outro jargão. Se nós não podemos com eles, se junte a eles. Perfeito, funciona. Se você não pode ir ao morro, traga o morro até você. Traz essa turminha e tenha humildade suficiente para dizer assim, eu preciso de vocês. E essa turminha, eles se formam na faculdade e eles precisam ter desafios. Eles amam desafio. Eles não gostam de serviço repetitivo. Eles não gostam de... Eles gostam de, por exemplo, assim, ache para mim.
e dá as costas. Eles amam isso. Ser desafiado. Pode ver com o seu filho. Treine seu filho dessa forma. Vocês vão viajar. E aí tem que buscar um lugarzinho no Airbnb que vai parar lá. Joga esse desafio para ele. Mesmo que você não vá usar. Fale para ele assim, viu? Ache para nós. Mas pai, não, mas você sabe. Não, mas eu não sei. Vai ter que fazer. Faz contato. Depois, a hora que tiver tudo prontinho, eu te ajudo. Porque eu tô sem tempo. Mas na verdade ele não sabe, você está treinando ele. E aí ele vai buscar. Eles gostam de desafio. Então, essa turminha é uma das maiores frustrações de quem é liderado é não saber muito bem o que o líder quer. Perfeito. Ele não sabe, mas o que você está querendo? Então, o IA, ele dá essa resposta. E eles vão usar. Eles buscam. Que nem para eu que dou aula. Não tem mais como você pedir um trabalho. Uma pesquisa. Que antigamente, quando pediam uma pesquisa para nós, fale sobre a família de Dom Pedro, quando eles foram expulsos do Brasil. Nossa, mas a família de Dom Pedro foi expulsa? Então, faça um trabalho. Aí a gente ia na biblioteca. Aí falava com a bibliotecária. Ela ia dar uma força. Ela pegava 4 livros e falava assim, ó, nesses 4 tem. Procura. Aí você ficava aí nas 4. Aí achei aqui, ó. Achei aqui. Mas então faz o seguinte, folha de papel amasso. Nossa. Você copia esse, você copia esse, depois nós juntamos os 4. Grampeia. Faz uma capa. Isso, e entrega. Gente, porque na minha época, mas não funciona mais. Não funciona mais, não volta, porque a biblioteca tá tudo aqui. Exato. Não tem, antigamente a gente queria ter a enciclopédia Barça. Era chique você comprar. A coleção toda. Só se você comprar para pôr de enfeite na prateleira, que fica bonita. Não vou consultar. Uma enciclopédia Barça ficaria bonita no cenário. Mas tipo assim, peraí que eu vou procurar na Barça. Não é funcional mais. Não é funcional, Cláudio. Não dá mais você pedir para um jovem, procure aqui, ele fala, mas... Tá aqui. Não dá mais. Você ia na igreja, o pastor dizia assim, abra sua Bíblia. Hoje... Ele tem que falar, abra sua Bíblia ou acesse a sua aplicativo, Bíblia. É isso aí. Porque, essa turma não tem... Aí você pega um padre das antigas, ele diz assim, não venha na igreja sem Bíblia, porque a Bíblia é a ferramenta que você tem que ter na mão. Onde já se viu, hoje a pessoa vem sem. Mas daí na hora da oferta ele fala assim, ó, faça um Pix aqui, ó. Com seu celular. Então você que fala que tem, o padre, o pastor que fala que tem que levar a Bíblia em papel, tem também que aceitar que aqui não adianta fazer Pix na nação. É só na espécie. Só na espécie. Você vai ver se tem Muda de ideia, né? Não tem, então, muda. Hoje você vai vender água no semáforo. Tá, você já tem que ter o esquema do papelzinho com QR Code. E bem do tipo assim, ó, vai embora. Paga quando você chegar no destino. Se você puder parar o carro, fazer. Porque ninguém mais tem dinheiro, tem moeda. Então, bem-vindo. Falaram que o mundo ia acabar em ano 2000. Os pessimistas ainda diziam assim, em 2000 a gente chega. Mas de 2000 não. Passará. Nossa. E a gente fazia conta, que idade eu vou ter? Todo mundo que nasceu antes de 2000 fazia conta, nossa, vou morrer tão novo, isso aqui. O mundo acabou em 2000. Só esqueceram de falar que ia começar um novo mundo. Isso aí. E nós já estamos há 26 anos no novo mundo. Perfeito. Tem gente que ainda ficou lá. Isso mesmo. Porque em 82 eu fiz curso de datilografia, gente. Eu também. Eu não sou dessa época, não. Que pena, eu também. Que mentiroso. E a sua mãe dizia assim, se você não fizer datilografia, você não vai ser nada. Você não vai trabalhar. Isso aí, fundamental para a sua vida. Porque para nós era chique quem digitava com os 10 dedos. Posso falar uma coisa? Quem digita com os 10 dedos hoje é tonto. Não faz sentido. Hoje tá digitando com o dedão, né? É só o dedão, né? Hoje tá digitando aqui. Quando eles botam as duas mãos, aí você não pega mesmo. Ó. Rapidinho, já preencheu. Na verdade, hoje arrasta, né? Em cima das letras. Você manda o áudio só e ele já escreve. E aí, é mais ou menos assim, a gente precisa aprender. Só é um bom líder
quem está disposto a aprender. Pois é, só que eu vejo, professor, um grande gap, um buraco na comunicação entre quem lidera para realmente passar briefings, passar orientações para quem está sendo liderado. Então, eu acredito que a gente que constrói esse buraco, a gente é que se distancia. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem contato com empresários que tem 90 pessoas na equipe. Só que ele tem de diversas faixas etárias, de diversos níveis culturais. Ah, sim. Como fazer gestão de tudo isso, sendo seres humanos do presente, sendo inspiradores, sem ser temido, porque não é na rudez, né? Não, é na empatia. Não. E se proibir, não educa também. Então, como que o senhor normalmente orienta as novas lideranças com essa mescla de gerações num mesmo pátio de fábrica, num mesmo escritório? Eu posso até complementar, que eu acho legal, como você corrigir sem desmotivar. Eu acho isso muito difícil. Pra mim é extremamente difícil, né? Isso tem que mais acabar. ou menos isso que você quis dizer. Aí. Então, mas sabe o que? É a personalização. Hoje, talvez seja até mais difícil, porque antigamente era tudo muito parecido. Seu pai era muito parecido com o meu, que era muito parecido. Eles trabalhavam na fábrica. Homem não chora também. Homem não chora. E casamento era isso aqui, ó. Homem e mulher. E família. Hoje a gente tem que tomar cuidado, porque de repente o funcionário seu é casado com outro homem. E aquela mulher ali é casada com outra mulher. E o outro é um senhor de 70 anos que ele não gosta dessas conversas. E a gente tem de tudo. Então, o que eu disse? Personalizar é você saber lidar com cada um. E aí você precisa de ajuda. Por que hoje a doença do século, depressão, síndrome do pânico, é o que mais está pegando? Vai chegar uma hora que o empresário vai ter que ter na equipe dele lá dentro uma psicóloga. Já estamos nesse momento, né? Um pastor. Muito importante. Um pastor, sabia? O senhor falou sobre isso na palestra, é muito interessante. Por exemplo, assim, ele não tem... Mas o que você tem? Ó, ele não quer ganhar mais, ele sabe que o que você paga para ele é justo, ele não tá... O ambiente de trabalho dele é bom, ó, tem ar-condicionado, a cadeira que você me pôs aqui para trabalhar é excelente. A minha equipe de trabalho aqui, eu não tenho que reclamar. Você quer que eu mude esse setor? Não quero. Então o que você quer, criatura? Criatura. O que você quer? Por que tá insatisfeito? Ele diz assim, é que eu tenho um problema lá em casa. Aí, antigamente, a gente dizia assim, não traga os problemas da sua casa para cá. E não leve. Era clichê essa frase. Dentro do banco, então, que nós vivemos, né? Era não, né? Na verdade, ela existe ainda. Não pode ser. Mas hoje não dá Não mais. é aceitável Hoje, essa frase. hoje é mais claro. velado, mas existe ainda. Mas existe. Hoje não dá. Eu vou com a minha Existe. esposa Não no consigo Porque restaurante. tem muita gente que não consegue ouvir o problema do outro. E nem quer ouvir o problema do outro. E hoje não Né? adianta. Hoje você vai para casa com o trabalho. Uhum. E aí, só um minutinho que eu vou responder aqui. Antigamente eu não tinha celular, então não Imagina. precisava disso. Amanhã eu falo. Isso aí. Hoje não, hoje. E a esposa tem que saber disso. E o marido tem que saber disso. Perfeito. Que a gente, por mais que você tente administrar isso, viu? Vamos desligar o celular? Vamos, mas... E agora, o que eu faço? E se tiver uma urgência, Ai, meu nem Deus do sabe céu. se vai ter, mas Não, gente, não dá para desligar. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar no vibra, eu vou deixar aqui, tal, isso, aquilo. Mas assim, eu vou usar o menos que eu possa. E aí a gente reclama, nossa família não para. Gente, mas é o atual. Sim. É o atual. Ou você se adapta a isso, tá, mas essas turmas vai ter mesmo. Vai ter muito. Hoje, quem fizer qualquer coisa ligada à psique, seja terapia ocupacional, seja psicólogo, seja terapeuta, vai ganhar muito dinheiro. Perfeito. E se não ligar um ponto ao outro, de
encarar esse colaborador como humano, cheio de questões para resolver, a gente se afasta deles, né? E eu percebo isso, alguns gestores que eu até atendo às vezes, tipo assim, eu não quero saber da vida pessoal. Inclusive, eu nem almoço com os meus colaboradores. Eu não tenho contato nenhum pessoal. É só dentro da empresa, a gente nem fica na mesma mesa. E isso sim, para mim, assusta em 2026, essa separação. Mas a questão do que você falou, que ainda hoje existe, isso me assusta um pouco. Ainda mais que eu treino lideranças, eu nunca cheguei nesse ponto de atender um gestor desse jeito. Antigamente, uma pessoa... Me assusta. Antigamente, uma pessoa com TDAH, você mandava embora. Tem problema, né? Não, você não tem foco. Eu tô conversando com você aqui, passou um mosquito que está... Você se perde. Aqui, se perde. Meu Deus. E a gente era o que é mais? Manda embora. Manda embora. Não sabe o que faz. Hoje não mais, né? É isso mesmo. Você tem autista trabalhando junto, e autista não de nível... Performando, né? Não. É um cara extremamente que você quer na sua equipe. Tá louco? Ativo. Thomas Alva Edison foi autista. Isso aí. São mentes brilhantes, Não, né? mentes brilhantes. E você fala assim, não, se você for mandar embora, passa pra mim, eu vou pôr na minha equipe. Então, só que é autista. Muito Você legal. está preparado? Então, nós vamos ter que trazer alguém aqui para falar sobre isso. Hoje você tem surdos trabalhando e você percebe a habilidade que ele tem nas mãos, aquilo, bababá. Hoje você tem cegos, hoje você tem homossexuais, hoje você tem negro, hoje você tem... gente, essa diversidade de pessoas não tem como tratar todo mundo igual. Que aí é meio que personalizado. Aí tá o líder. Que nem, eu não quero saber da vida, mas tem que saber um pouquinho da história de cada um, saber mais ou menos onde você quer chegar, de onde você veio, o seu passado, que você foi criado, que você foi expulso da casa, saber que você foi rejeitado pela sua própria pai e mãe. E daí você sabe que aqui é assim que eu trato, aqui já não posso tratar assim, aqui é de outro jeito. Saber da cultura de um nordestino, o jeito que ele foi criado, com 12 filhos. E daí aí você pega o Mauricinho, que foi tratado desde quando já teve o quartinho dele, com a salinha dele, com a coisinha dele, a televisãozinha só dele, isso, aquilo, babá. Tá, mas ele vai trabalhar junto com esse daqui. E não tem como você ter tudo igual. Perfeito. É mais difícil hoje liderar. E o bom líder, quem é? O bom líder é aquele um que pega tudo isso aí. Que do nada ele fala assim, e sua cunhada melhorou? Aí você fala assim, ela tá melhor, sim. E daí ele fica aquele, uau. Ele lembra que eu estava com questões em casa, eu falei né? pra ele do nada que a minha cunhada E ele ia guardou. passar por uma cirurgia, ele guardou. Aí a pessoa se sente importante. E é importante fazê-la se sentir assim, né? Guarda essa palavra. Importante vem da palavra importar. Importar é trazer para dentro. Exportar é lançar para fora. Tem gente que nós precisamos exportar. Sim. Tem gente que vai te levar pro buraco. Sai dessa, exporta a pessoa. Mas tem gente que a gente importa. Que legal. Tem gente que mesmo que um dia vá, ainda fica. Legal. Posso fugir do script um pouco? Sim, claro. Tô aqui olhando mais uma vez pro senhor, pra você. Te e vendo admirando. essa paixão toda. O que move o Nelson ainda? Qual é o teu propósito daqui pros próximos... Eu sei que você quer viver mais de 100 anos, né? Que você já falou. 124. Mas o que te move Número diariamente e qual é o teu propósito de vida hoje? Eu tenho uma ideologia de vida ou filosofia de vida que é meu. Isso do Nelson. Todo mundo que se aproximar de mim tem que sair um pouco melhor do que quando chegou. Então, se eu entrar num ônibus e alguém sentar do meu lado, vai me incomodando. Eu preciso conversar. Eu gosto de conversar, vocês já perceberam. Se largar, é só eu falo aqui. Eu gosto de conversar. Então, você vê que a gente está tomando café ali, eu converso, eu gosto de falar. E eu tenho esse propósito. Ou a pessoa sai do mesmo jeito,
ou sai melhor, mas jamais pior. Porque nós somos uns semeadores. Semeadores vêm de semente. Semente vem de sêmen. Sêmen é o início da vida. Ele só precisa de uma terra fértil para girar, para girir. Então, tudo começa de um sêmen. Tudo começa de uma semente. Uma sementinha, 3 sementinhas assim, ó, de mexerica. Dá um pé de mexerica. Cada mexerica, quantas sementes tem ali dentro? Quantas mexericas tem lá? 3 sementinhas. Se pôr 3 grãozinhos de milho, ele dá um pé. Esse pé dá 6 espigas. Cada espiga, quantos grãos tem? Nossa. A semente tem esse poder. Nós temos que plantar sementes. Eu tenho que fazer falta. Eu tenho que passar por vocês e fazer falta. Sabe por que vocês me chamaram aqui de novo? A gente sentiu admiração. Saudade. A gente gosta de estar junto de gente interessante. De ouvir tudo De isso, duas né? uma. Ou é por falta de opção, ou é porque gostou. Como eu sou um palestrante motivacional, eu tenho que ficar com a segunda parte. Claro que sim. Nossa, eles estavam ansiosos. Sim, pra ele me é levar isso no mesmo. podcast. É isso mesmo. Porque a ideia é mais ou menos assim. Esse podcast é um plantador de sementes. Sim. Quem vai ouvir, quando levantar ou sair de frente do monitor ou do celular, tem que sair melhor do que quando ligou. Perfeito. Então, aliás, diz que nem banho você toma 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta para tomar o segundo banho, tudo mudou. Você não é mais o mesmo e nem o rio é mais o mesmo. O curso, a natureza, é isso mesmo. Então, ninguém nasceu pronto. Muito bom. Ninguém nasceu pronto. Nós somos um processo que está em fabricação. Até o 124. Até o 124. Iremos assim aprendendo. Por que 124? De onde saiu esse? É um número. Ele gosta. Porque é um número que bate na cabeça. Porque se fosse muito redondo, ele poderia ser esquecido. Mas quando eu falei 124, na hora o Cláudio lembrou. 124 é a idade que ele falou. Justamente por causa disso. Então eu botei na cabeça e eu falei, a minha meta, 124, 124, 124. E todo lugar que eu vou, eu tento falar. Eu quero que o maior número de pessoas saiba mesmo. Que eu quero chegar lá. Poder nas palavras. Manda pro universo, né? Que ele te devolve, né? E elas têm, tipo, palavras têm espírito. Mas retomando um pouquinho só, porque a gente vai chegar para a finalização, assim, de 3 temas importantes. Mas eu quero falar um pouquinho de NR1. Por quê? Em algumas conversas, nas consultorias de comunicação que dou e nos treinamentos, as pessoas acham muito mais do mesmo essa atualização de NR1. Acham, inclusive, que não é uma necessidade, que todas os síndromes, todas as depressões, ansiedades são de cunho pessoal. E aí chegou a lei. A partir de maio começaram algumas notificações e aí a lei vai se desdobrar. A gente nem sabe como vai auditar tudo isso, né? Mas como que você vê essa questão de, em 2026, precisar existir uma lei para as pessoas enxergarem pessoas como pessoas. Quando a gente fala de um dono de empresa, ele tem uma cultura que ele construiu, às vezes é um legado do pai, e ele tem um jeitão de cuidar das pessoas e do negócio. Como que o senhor ensina essa flexibilidade sobre sermos seres humanos do presente? Como que a gente induz os líderes a se conscientizarem sobre o nosso mundo atual, sobre a parte psicológica mesmo dos nossos colaboradores? Gabriel Pensador, que é aquele rap mesmo, que canta rap. A gente que é palestrante pega a frase de todo mundo. Gabriel Pensador tem uma música dele, um rap dele, que diz assim, seja o mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Olha que frase. Seja o mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Tem coisas na minha vida que não vai mudar. Tem coisas que pode vir tecnologia, eu posso ficar rico, milionário. Eu não vou mudar. Tem coisas na minha vida que eu sou o mesmo. Eu sou caipira, falo desse jeito, é minha identidade e na minha identidade ninguém vai mexer. Mas seja sempre o mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Tem coisas que eu preciso mudar. Então, para esse gestor, esse líder mais antigo,
tem coisas que ele não vai mudar, mas tem coisas que ele vai ter que mudar. E quando ele não quer mudar, aí a coisa é imposta, então vai obedecer à lei. Não precisaria de uma lei. Por exemplo, uma pessoa que sai com o cachorrinho passear na rua e leva um sacolinha para juntar o cocô que o cachorro faz na rua e botar numa sacolinha e trazer para casa. É um ser humano fantástico, né? Mas ele tem que fazer isso não porque é lei, porque ele sabe que ninguém pode pisar no cocô que é do cachorro dele. Uma pessoa que anda com uma sacolinha, um cestinho, uma sacolinha, uma bolsinha dentro do carro, para todo o lixo produzido por nós ali dentro, a gente coloca aqui. E uma hora eu tiro daqui e jogo na lixeira, ao invés de jogar. Ah, mas o lixo que nós produzimos aqui é um papel de bala. É um lasca de unha que eu tirei aqui. Tá, mas quando você joga um papel de bala por fora, não é uma lei que precisa. É você que precisa mudar. Perfeito. Que a pessoa diz assim, o traficante tem que morrer. É bandido, tem que morrer. Mas daí você dá luz na estrada pro carro que vai vir lá avisando que tem Polícia Federal lá na frente. Então, quer dizer, você acha que isso é tranquilo. Você não sabe por que eles estão fazendo uma barreira. Às vezes eles receberam uma denúncia que vai passar uma carga de droga. E você avisou o cara que estava com a carga de droga. E ele falou, tem polícia na frente porque o cara deu sinal de luz para mim. E ele desviou. E você acha que está fazendo um bem para a humanidade. Que convenção maluca, né? Eu lembro dessa cena, meu pai era caminhoneiro. De Ele dar fazia luz, isso mesmo. de dar luz, né? De avisar. E a gente diz assim... Há 30 anos atrás. E era mais ou menos assim. A turma falou assim, tem que usar cinto no carro. Nossa. Tem gente que comprava a camisa do Vasco. Tá de brincadeira. Sem cinto. Tem gente que enganava. Ficava assim, mas não prendia lá. Segurando. Para quando fosse passar a polícia, soltar. Sim. Aí passou a polícia, aí solta de novo. Tinha gente que enganava o cinto, tirava a mola dele só para deixar aqui, Até a hora que falou assim, agora é lei. Para sua proteção. Para sua proteção. Há 40 anos atrás, nós podíamos ter cinzeiro nessa mesa. Sim. E a gente bate papo aqui fumando. Acendedor de cigarro dentro do carro. Dentro do carro. Professores davam aula com cinzeiro no apoiador de giz, dando aula. E a gente achava isso normal. Aí um dia alguém disse assim, não pode fumar. Agora hoje não precisa ter placa aqui, Não tem nenhuma placa aqui. Tornamos convenção. É isso aí. E não é uma lei. Eu não vou fumar, não é porque eu vou receber uma multa. Eu não vou fumar porque é feio. Isso aí. Então, aí onde que eu vou? Eu vou lá fora, bem longe, acendo meu cigarro e fumo. Isso me incomoda. Você se sente meio excluído. Aí a lei às vezes precisa vir, Nádia, para tentar aos poucos educar a pessoa. Aculturar, né? É mais ou menos assim, o castigo pro filho. Por ordem na desordem. Por exemplo, não põe o dedo que dá choque. Meu Deus, olha lá ele com o garfo, lá ele vai enfiar lá. Aí você fala assim, deixa ele botar. Aí ele toma um tranco. E a gente diz, puxa, que dó, tomou um choque. Sim, mas às vezes é assim. Que vai aprender, né? E vai ser na multa, nesse caso da NR1, talvez. Isso. Às vezes vai precisar, por exemplo, assim... Tem que ter um intérprete de Libras aqui. Por quê? Porque tem surdo que frequenta aqui. Mas não vai gastar com intérprete de Libras aqui. Aí vem a lei. Obrigatória. Tem que ter. É isso mesmo. Aí vem o Ministério do Trabalho e diz assim, CLT, me dá a lista de funcionário e me mostre a intérprete de Libras. Não tem, então vocês vão ser multados em 10 salários mínimos. Porque é a primeira vez... e nós vamos voltar aqui. E se não tiver de novo, aí é 100 salário mínimo. Aí ele contrata. Isso aí. É na dor.
O que eu acho errado só da questão da lei, ponto de vista meu, não é a proteção, mas é a transferência da obrigatoriedade que talvez seria do Estado para o empresário, né? Que já é assim, são pessoas extremamente penalizadas. E aí eles dão mais uma obrigação, não sou contra, volto a falar, acho que é um marco social pra gente. É verdade. Mas é muito pesado já pro empresário. Então tem muita coisa ali na NR1 que talvez até impacte em fechamento de empresas. Né? Porque tem muita empresa que não consegue cumprir com tudo aquilo porque a cultura do país não é adequada àquilo, né? Então eu acho que esse é o grande problema a se discutir a NR1, não a capacidade que ela traz. De cumprir, né? Exatamente, e sim como cumprir. Aí vem coisa que não dá. Porque tudo é meio na base da consciência, né? Lembra que nosso pai dizia assim, é feio. O último pedaço de frango da mesa não pode ser seu, mesmo que você queira. Mas por quê? Porque é feio. E hoje meus pais não estão mais aqui. Mas eu não pego o último pedaço. Por educação, né? Mas você pode. Você é o líder aqui, você é o... Sim, mas é feio, eu sei que eu posso. Você quer? Eu quero. Mas não vou pegar. Não posso. Então, não sei. Legal. É uma consciência, e a consciência é difícil, sabe? Às vezes a pessoa, a custa apenas, ela precisa aprender. Até dizem assim, o ser humano aprende com o erro. Não aprende com o erro. O erro nunca foi uma forma de ensino, senão as escolas ensinariam o que é errado. Ué, se o ser humano aprende com o erro... Mais uma. Não é uma metodologia. Não, senão as igrejas ensinariam, a Bíblia ensinaria o que é errado. Não. O ser humano não aprende com o erro. O problema é que o erro, todo erro provoca um acidente. De pequeno, médio ou grande porte. E todo acidente saem pessoas feridas, às vezes até amputada e às vezes até morta. Então a gente não quer errar. E a gente usa esse termo. A gente aprende com o erro. Mas gostoso quando eu aprendo com o erro seu. Que eu vejo que você se deu mal e eu falo, eu não posso fazer isso aí não. Se eu fizer isso, eu vou perder meu casamento. Deus, se eu fizer isso, eu vou acabar com a minha empresa. O duro é quando a gente aprende com o erro da gente, porque daí ele vai provocar um acidente. Então eu não quero errar. Então eu faço o que é certo. O que é certo é certo. Legal. O que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Então não tem como. É certo e errado. É isso. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo, né? Bom, e para encerrar, infelizmente, porque as duas já sinalizaram que a gente já está numa hora e 10. Seu tempo acabou. Meu tempo acabou. Eu, como palestrante, essa placa me distrai. Mas eu gostaria de finalizar, professor, com algo que a gente sempre traz nos podcasts, que é sobre sucesso. Essa palavra, ela tem inúmeras interpretações, né? Tem gente que leva no viés financeiro, no viés prosperidade, no viés tempo. Mas para você, do ponto de vista gestão de pessoas, do ponto de vista ser um líder inspirador, de ser uma pessoa que se destaca e arrebanha pessoas, né? Vem comigo. Como que o senhor tem visto o sucesso entre os empresários? O que hoje, em 2026, século XXI, podemos considerar que isto é ser um empresário de sucesso? Todo sucesso está relacionado a escolhas. Se você vê uma pessoa hoje com 40 anos de idade, e hoje ela mora dentro de um condomínio, numa casa muito boa, ela tem, vou falar de um homem, mas poderia ser de uma mulher. Ele tem 40 anos e hoje ele mora dentro de um condomínio, ele tem um carro importado e a esposa também um carro importado. Ele tem uma família onde é ele, a esposa, e 2 filhos. Os filhos estudam numa escola particular, a melhor da cidade. E hoje ele tem uma boa profissão e ganha-se muito bem. Seja ele PJ ou não. Colaborador de um CLT. Uhum. Ele se formou, ele é um CEO de uma empresa e a gente olha para um cara desse
e a gente diz assim, puxa, eu quero chegar aos 40 anos, eu quero ser igual a ele. A gente usa como referência, porque o líder é influenciador. Aí você olha uma outra pessoa que tem mesmo 40 anos de idade. Quer dizer, nasceram no mesmo ano. Quiçá no mesmo mês. Só que essa outra pessoa já está no 3º casamento, tem filho com o 1º, com o 2º, com o 3º, e não consegue nem acompanhar porque já está em outra família essa aqui. Ele está sempre com carro velho, trocando de carro, uma hora está a pé, outra hora tem carro. É uma pessoa que não tem uma profissão definida, uma hora está trabalhando numa empresa, outra hora está vendendo consórcio, outra hora está vendendo plano funerário, outra hora está sem emprego. É uma pessoa que não tem uma profissão, paga aluguel numa casa, uma hora está morando num apartamento, outra hora está morando numa casa, fala, e aí, não, já mudei de lá, estou em outro lugar, isso, aquilo. É uma pessoa que, não sei, parece que não deu muito certo. E a gente olha para ele e diz assim, eu não quero chegar aos 40 anos e ter uma vida assim. O cara não tem família. Você vê o outro tira férias, vai conhecer outro país. Eu quero viver aquilo de lá. Pois bem, Nádia, não julgue nenhum dos dois. Faça uma retrospectiva e veja as escolhas que eles fizeram na vida. Foram as escolhas que eles fizeram que levaram eles a viver. Não reclame da sua família, não reclame do seu bairro, não reclame da falta de dinheiro. Eu conheço gente que estudou em escola pública e aprendeu inglês dentro de uma biblioteca, por não ter recurso de fazer um curso de inglês. A gente tem que parar de reclamar na vida. A vida é difícil para todo mundo. E toda escolha requer perda. Toda escolha que você fizer, você vai ter que perder alguma coisa. Levantar 6 horas da manhã para fazer caminhada requer perda. Não levantar requer perda. O que você quer perder? Comer mais um pedaço do pudim daqui da mesa requer perda. Pode ser que não tenha outro pudim depois. Não comer requer perda. Comer requer perda. A vida... Tudo é difícil. Casamento é difícil. Mas você passar por um divórcio também é difícil. Que difícil você quer viver? Hoje, ficar sem dinheiro é difícil. Mas administrar o dinheiro também é difícil. Qual difícil você quer viver? Escolha um. Ser obeso é difícil. Mas emagrecer também é difícil, né? Que difícil você quer? Levantar às 5 horas da manhã para ir para academia é difícil. Mas você dormir até às 7 e ser sedentário também levantar é difícil. Levantar 5 para ir para o hospital fazer uma cirurgia, né? Também é difícil. É difícil. Então, é preciso você saber que difícil você quer viver. Nós vivemos sob pressão. Só que o carvão e o diamante, eles têm a mesma composição química. Se você pegar um químico, ele vai saber o que eu estou respondendo para vocês, que é o carbono. Se você olhar micronicamente um carvão e olhar micronicamente um diamante, ele é igual. Então, o que diferencia um diamante de um carvão? É por causa da pressão. O diamante ele sofre tanta pressão que ele se transforma no diamante. O carvão esfarela na mão. Não tem valor nenhum. Um diamante, além de ser uma das pedras mais valiosas que tem na natureza, se você passar um diamante num vidro, ele corta. Duro. Então, o que você quer ser? Um carvão ou um diamante? Vai ter que receber pressão. E o sucesso está na consequência disso, né? Das escolhas que a gente vai fazer. Então, aí... Eu respondi, mas como a gente gosta de frase pronta, o que é sucesso para você? Sucesso é fruto das escolhas que você fez na vida. E, por favor, deixa Deus fora disso, deixa a família fora disso. A bola está com você e comigo.
A diferença entre eu e você não está na inteligência, não está no número de faculdade. Eu conheço um monte de gente que fez faculdade e vive uma pindaíba de vida. Eu conheço gente mais inteligente que eu que não deu certo na vida. E eu conheço gente analfabeta como meu sogro, que morreu agora em setembro e deixou 28 casas de aluguel. E ele é analfabeto. Ele não escrevia o nome dele, ele desenhava o nome, porque se você perguntasse que letra é essa, ele não sabia. Ele para poder aprendeu a assinar só. Aprendeu só a assinar. Eu, de tudo que eu li na minha vida, se você falar para mim assim, ó, cite grandes 5 líderes que você considera grandes líderes no mundo. Um desses líderes chama Dona Carolina Zampieri, minha mãe. Minha mãe ficou viúva, eu tinha 10 anos de idade quando meu pai morreu. Era o caçula de 4. Minha mãe nunca mais casou, e aí ela teve que assumir a casa. Aos 54 anos ela fez Mobral para aprender a ler e escrever. E nós 4 demos certo na vida, por causa que nós tínhamos um líder lá dentro. Você só vai identificar se uma família é boa ou não baseado no líder que tem lá dentro. Você consegue verificar o fôlego de um país, se ele vai bem ou não, baseado na sua liderança. Você só consegue definir se uma empresa vai bem ou não, baseada na sua liderança. O líder tem uma missão muito importante. E acho que a primeira lição é você saber liderar você. Como que você pode cobrar que seus filhos vão bem na escola se você nunca foi numa reunião? Como que você pode cobrar disciplina se você é indisciplinado? Às vezes você vai ter que abrir mão. Por exemplo, é inadmissível você ver um post de um líder bêbado numa noitada porque tomou cerveja. Ah, mas não tenho direito? Tem, mas não posso. Faça isso. Ah, mas eu cuido da minha vida. Eu sei, mas você é influenciador. Tome cuidado. Não faça isso. Então, se você... Um dia o Mário me falou isso. E, pelo amor de Deus, são princípios, eu não sou contra, cada um faz o que quer da vida. Mas o Mário um dia disse assim para mim, o Mário já morreu. O Mário, ele era muito religioso. Ele disse assim, quando eu estou numa festa de aniversário, quando eu estou em algum lugar onde tem muitas pessoas, tudo gente, e tá rolando cerveja, eu não quero sair na foto. Então, nem Guaraná eu tomo no copo de plástico. Eu tomo Coca-Cola. Para se caso sair na foto, numa controvérsia. Será que é cerveja que ele tá dando? Não era Guaraná, mas até você explicar que sapo não é jacaré. É melhor que seja preto. Então ele falou para mim, eu tomo Coca. Eu falei assim, você é fera. Eu falei, é verdade, você toma. Ele falou assim, porque é meu princípio. Eu não quero que as pessoas me vejam. Porque eu prego, eu falo. Então é assim, seja você mesmo, mas não seja sempre mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, agradecemos demais, gratidão pelo seu tempo, por todos esses... Já acabou? Esses relatos inspiracionais já acabou, mas a gente quer deixar aberto para comentários, para interações, e a gente agradece muito o seu tempo. O Master Business, hoje nós somos em 110 empresários, mas todo mundo lembra da nossa intervenção com palestra com muito carinho, e muito além do motivacional. Para algumas pessoas foram até mudança de mindset, sabe? Mudança de vida mesmo. Então, gratidão pelo seu tempo, viu? Muito obrigada. Difícil quem não conhece o Nelson, mas para quem não conhece, fala da sua rede social, onde a gente pode te encontrar. Então, veja só. Eu nunca botei um vídeo no YouTube. Mas tem muita coisa lá. E tudo que tem lá é as pessoas que põem. Mas inclusive eu tinha que ser até mais atual nisso. Mas eu tenho Instagram, tenho Facebook, né? Meu Instagram é Prof. Nelson. Tá. Meu Facebook é Prof. Nelson. Meu YouTube é Prof. Nelson. Pronto. Então me acham como Prof. Vai achar lá como Prof. Nelson. Vão me achar como Prof. Nelson lá, né? E eu nunca pedi para lugar nenhum.
eu nunca liguei Pra estar. para dizer assim, viu, tô sabendo que vocês têm um Master Business, vocês não querem dar uma oportunidade para eu dar uma palestra para vocês aí? Nunca fiz isso na minha vida. Que legal. Sempre as pessoas me indicam, alguém viu e fala assim, puxa, eu vou levar. Alguém numa reunião, Legal. que nem lá, eu fui semana passada lá em Minas. Mas é a segunda vez que eu vou. Na primeira vez, uma menina trabalhava numa outra empresa que eu fui. Ela era do RH. Aí sentaram numa mesa para decidir o que iam fazer. Daí, quando alguém falou assim, e se a gente trouxesse um palestrante? Ela falou assim, eu conheço um. Ele deu uma palestra lá na empresa e todo mundo gostou. Professor Nelson, olha aqui, ó. E daí, ninguém me conhecia, mas ela ali tinha o poder de dar uma opinião e falou. Então, minha vida é assim. Que legal. Alguém viu, alguém falou, alguém assistiu. E aí me chamam e eu vou. E nós, como Master Business, também recomendamos o professor aí, ó, Nelson tá assim como que palestrante. vai, é assim que vai. Gratidão. Muito melhor do que vir no lugar é você voltar nesse. É isso mesmo. E é a sua segunda vez sendo Master Business. E que Gratidão. não seja a última, né? e aí, que não gente, Ó, o seja a Master última. Jovem, a gente abriu o Master Jovem com o Nelson. É isso aí. Jovem Master Business com o nosso querido professor Nelson. Logo mais o senhor terá o terceiro convite. Fala das nossas redes sociais aí também. Bom, e aqui no YouTube, Master BSP, também no Instagram, Master BSP, e o nosso site é masterbsp.com.br. Toda última quarta de cada mês, nós estamos aqui, lá na Uniso, nos encontros mensais pela manhã, e todos os empresários de Sorocaba e região estão convidados a participar. Nos siga aqui e acompanhem nossos próximos episódios. Até a próxima e gratidão. Eu que Até mais, agradeço. professor. Gratidão para Gratidão. vocês, viu? Gratidão. Muito obrigado. Até mais. Até mais.